Essa mesa ela tem como homenagem a Lélia Gonzalez, o Amilcar Cabral. A Lélia Gonzalez, acho que hoje ela está mais popular, né? Depois aí da republicação do compilado de textos dela, a galera tá lendo bastante, né? Para quem não conhece, a Lélia é uma feminista negra muito importante, aí, principalmente a partir dos anos 60, uma fundadora do movimento negro unificado e uma das pessoas que foi talvez a mais proeminente, assim, né? Se a gente pensa tanto teoricamente quanto na prática política, a pensar o que hoje as pessoas chamam de interseccionalidade, né? Que é um conceito que foi criado lá nos Estados Unidos, mas na prática, né, você pensar gênero, raça, classe, né, e como essas coisas se imbricam, se transformam, né, e moldam as realidades sociais. A Lélia foi uma dessas pessoas importantes para colocar isso, inclusive tensionando isso para dentro dos partidos de esquerda, numa época em que, né, essa época não é tão distante assim, né, que se falava que a questão era de classe, não de raça, não, como se as coisas fossem, né, contraditórias e não que elas se consumissem, né, então é importante falar dessa trajetória. Ela também era uma pesquisadora muito da cultura, né? Ela falava muito das culturas populares, da potencialidade do carnaval. É, e além de militante também era professora e pesquisadora. Isso é uma coisa importante para falar. Ela é uma pessoa assim que está na vanguarda do movimento negro também durante a ditadura. Escreveu, elaborou, pensou muito nessa época à luz de muitos problemas assim que a gente talvez hoje tenha menos ferramentas para pensar, que é as crises a nível internacional, né? Se a gente pensa, por exemplo, as inspirações que a gente tem de luta a nível internacional do nosso tempo, a gente sabe muito bem o que está acontecendo na Palestina, por exemplo, mas a gente tem pouca notícia de quem são as lideranças, de como está sendo construído, o que a gente faz para, né, apoiar, né, os movimentos de luta por emancipação na Palestina. Naquela época, curiosamente, né, numa era pré-internet, existia uma ligação maior, assim, quando a gente pensa principalmente a nível do movimento negro, né, entre Brasil, América Latina e continente africano, que é um pouco o tema dessa aula e um pouco dos motivos dos convidados que estão aqui também. Os anos 60, para além, né, da fundação do movimento negro unificado, que é o ápice de elaboração do movimento negro brasileiro no século XX, a gente tem as Panteras Negras dos Estados Unidos, a luta por direitos civis, né, a prisão da Angela Davis, que faz com que muitas manifestações massivas aconteçam, mas a gente também tem um momento de revoluções africanas, né, a gente tem um momento de algumas décadas em que várias lideranças sociais, né, políticas despontam nos países colonizados, que, né, o continente africano ele passou a ser, entre aspas, né, independente tardiamente se comparado, por exemplo, com o Brasil, com os países da América tanto portuguesa quanto América Hispânica. E muitas dessas lideranças, como foi o Amilcar Cabral na Guiné-Bissau, como foi Agostinho Neto em Angola, Samora Machel em Moçambique, Kwame Nkrumah em Gana, né? São várias as lideranças que elas servem de inspiração a nível internacional para o movimento negro. Isso é uma coisa importante de se falar e nesse sentido que a gente homenageia também o Amilcar Cabral, porque o Amilcar foi um dos militantes assim que mais circulou no movimento negro no Brasil durante a ditadura. Talvez também pela sua importância política, mas principalmente porque a Guiné-Bissau é um país que fala português, né? Então é mais fácil do que, por exemplo, você ler, enfim, alguém que fala de um país colonizado pela França, por exemplo, que fala francês, tem que traduzir o texto durante a ditadura. Então isso era uma coisa que facilitava, né, a circulação dos intelectuais e militantes africanos da Revolução, né, da luta por independência, que escreviam em português e esses textos circulavam, né? Inclusive tem um burburinho, eu nunca chequei esse fato, mas de que o próprio Paulo Freire, quando estava escrevendo A Pedagogia do Oprimido, né, que é o maior livro dele, assim, mais popular, no meio desse projeto ele teve contato com duas coisas que mudaram radicalmente muitos pontos da Pedagogia do Oprimido para o conteúdo que a gente conhece hoje. Um era o Pele Negra, Máscaras Brancas e o Condenados da Terra, do Fanon, né, que são duas publicações desse intelectual Martin Cano, psiquiatra, que pensava também a relação do adoecimento mental das populações colonizadas e a relação com revolução, com transformação social, e a trajetória do Amilcar Cabral na Guiné, porque o próprio Amilcar, inclusive, o próprio Paulo Freire apelida o Amilcar Cabral como pedagogo da revolução, porque a educação para ele num projeto de transformação radical da sociedade tinha um papel estratégico, né? Não era apenas você
pensar em articulações políticas no sentido institucional, você refletir apenas sobre questões que têm a ver com o poder, né, do Estado, do colonialismo, isso tudo era fundamental, mas de nada adiantaria se você não pensasse no papel de reeducação da sociedade, de superação desse ideal colonial que aprisiona as pessoas mentalmente, né, psicologicamente, para você pensar numa sociedade que se emancipe, né? Então, a nossa homenagem a Lélia Gonzalez e ao Amilcar Cabral fica muito nesse sentido, assim, né? Da Lélia Gonzalez, esqueci de falar, né? Ela também é a pessoa que coloca esse conceito da americanidade, né? Isso tem a ver com a tentativa de você pensar um outro feminismo, um feminismo que seja afro-latino-americano, que leve em consideração um conjunto de mulheres da América Latina, do continente africano, das pessoas de África em diáspora também, e pensar a especificidade diante de uma conjuntura também que muitas vezes importava conceitos feministas, né? A Lélia Gonzalez não é uma pessoa que nega o feminismo, né? Ela é uma pessoa que se incorpora ao feminismo, mas quer transformar e criar um feminismo da periferia do capitalismo, né? Um feminismo dos de baixo, da mesma forma que o Amilcar Cabral pensa uma revolução na periferia do capitalismo. Ele, por exemplo, não nega o marxismo, ele era marxista, era revolucionário, mas ele pensa o marxismo à luz dos problemas do continente africano. Para começar, eu quero convidar a G, maravilhosa, que é mestranda em Geografia pela USP, pesquisa América Latina. Ela vai falar um pouquinho pra gente, tem um videozinho que depois ela vai mostrar. Essa é a Vitória Santa Cruz, né?
Alguém já conhecia esse poema? Já tinha visto o vídeo já? Sim. A Vitória é peruana, né? Tanto ela quanto a família dela, Santa Cruz, eles construíram não só através da arte, né? Mas também através da educação, através de pensar, refletir como que o racismo afetou, né, o Peru, como que a população negra vive no Peru. Então a família deles, né, criaram várias formas através da arte de afrontar, né, o racismo. E eu trouxe a Vitória porque esse poema diz muito sobre a luta, né, a luta contra o racismo, a luta contra todo esse ideal que foi produzido para explorar. Uma coisa, quando eu vi que a gente ia homenagear, né, a Amílcar Cabral e a Lélia Gonzalez, que me deixou feliz porque tanto a Lélia quanto a Amílcar fez parte da minha trajetória como pensadora, como pesquisadora, e eles trazem questões muito importantes para a gente refletir como que a gente de fato constrói uma luta por emancipação, uma luta radical para realmente desconstruir, desmantelar, no caso da África, né, quando a gente pensa as lutas pela descolonização, contra o imperialismo, né, como que a gente realmente produz uma luta para além de um país. A mesma coisa a Lélia Gonzalez, né, quando ela traz para a gente, olha, quando a gente reproduz a ideia de América Latina, o que está implícito? O que a gente apaga de culturas, né? Não só em relação à população negra, população de origem africana, mas também população indígena. Então, como que é importante a gente transformar as nossas categorias, né? Aquilo que a gente fala, como a gente olha o mundo através de categorias que vêm da nossa origem, né? De origem africana, de origem indígena, das populações tradicionais aqui da América. No entanto que, como você trouxe, né, Douglas, sobre a categoria de africanidade, ela traz para a gente pensar exatamente, transformar, né, a gente pegar e realmente pensar a América Latina através do protagonismo da população negra e indígena, como que a gente pode realmente olhar para essas lutas e compreender como que a gente pode construir lutas para além daquele período, pensar no agora, né? E uma coisa fundamental também, quando eu penso em Amílcar Cabral, o Amílcar, né, como pedagogo da Revolução, ele fala da importância da educação, não só apenas para a gente ter conscientização. Ele falava que isso não era o suficiente. A luta individual não é o suficiente para a gente realmente construir uma mudança concreta na sociedade, né? Ele falava da importância da educação como uma forma de criar formas coletivas de emancipação. E pensar não só no local, mas pensar também como que a gente realmente desestrutura, né, o poder político para criar novas formas de pensar o mundo, novas formas de a gente construir o mundo, né? Então, é nesse sentido que eu penso a diáspora também. Quando a gente fala em diáspora, não é apenas um deslocamento físico, geográfico, né? A diáspora também, quando a gente pensa a violência que foi a escravização, de sequestrar populações de África, e trazer para a América, não só para a América, né, mas a gente sabe que isso ocorreu para outros territórios também no mundo, como na Ásia, né, no Oceano Índico, enfim, pensar exatamente como que essa população que foi escravizada, toda a história por trás, toda a questão da memória ancestral, como foi fundamental para a gente produzir não só resistência no novo território, mas para produzir existência também, né? Essa questão de a gente pensar na memória, a Beatriz Nascimento ela fala muito disso, né? O quanto que nosso corpo não é só a questão física, né? Nosso ori, a nossa cabeça, aquilo que a gente guarda de memória, o quanto que de fato é fundamental para a gente construir, né? Construir novas realidades dentro de um contexto que é tão difícil, tão violento. A Beatriz falava dessa questão, né? Ela falava, eu sou atlântica. O que ela queria dizer? Que ao ser atlântica, ela era realmente essa conexão entre a África e esse novo território, né? E ela comentava também de que nós, populações negras, a gente sempre esteve num processo de transmigração. Se, ora, sequestraram a gente lá em África, trouxeram para a América, levaram para a senzala, a gente construiu lutas que levou a gente da senzala para o quilombo, né? E mesmo no quilombo, que depois, né, tem até um geógrafo que é o Adriano Campos, que ele fala o quê? Que dos quilombos, a população negra foi para onde? Foi para a periferia. Então, muita da periferia que nós temos hoje, antigamente era o quê? Quilombo.
né? Não só o processo de expulsão da parte urbana do centro para a periferia, mas tinha territórios que antes eram quilombos que foram se transformando em quê? Em periferia. Esse subdesenvolvimento das áreas negras, né? Para quê? Para explorar, para virar mão de obra, virar número, virar, enfim, consumidor. Então, todo esse processo de exploração, o quanto que é fundamental a gente passar por esse processo de memória, né? O Amílcar Cabral, quando ele fala de uma questão muito fundamental para a gente pensar a luta contra o imperialismo, né, contra o neocolonialismo, que era o quê? Reafricanização do espírito. Né? Ele falava que um dos fatores fundamentais da luta é, de fato, a gente resgatar, não como uma forma essencialista, de voltar ao que era antes, mas a gente entender de onde a gente veio para a gente produzir, olhar para trás, bem Sankofa, olhar para trás para a gente construir o presente e o futuro. Né? Então, a gente reafricanizar as nossas mentes como uma forma de descolonizar aquilo que foi produzido em nós, né? E tanto que uma das armas mais pesadas assim que os colonizadores fizeram em África ao escravizar a população era o quê? Nós temos o baobá, que é a nossa árvore da vida, e eles olhavam, enquanto que os africanos, as populações, né, olhavam essa árvore como algo muito ancestral e muito sagrado, e eles pensaram, poxa, então a gente vai fazer com que as populações eles deem uma volta anti-horária nessa árvore, para que eles esqueçam de onde eles vieram. E não só isso, quando eles forem para os navios, né, iriam misturar os grupos, né, para que não tivesse, por exemplo, coloca um grupo lá que não fala a mesma língua junto. Então, para o quê? Desmantelar mesmo esse passado, para tirar essa memória. Né? Então, a da árvore da vida, eles transformaram o nome para a árvore do esquecimento. Então, olha só, uma das maiores armas que o colonialismo fez foi apagar a nossa memória. Isso é muito pesado, sabe? Tipo, não é algo assim, uma questão mera. Quando a gente fala de cultura, né? Isso acontece muito para nós, populações negras, quando a gente fala de cultura, vocês estão sendo identitários, né? Só que a gente sabe como que realmente foi utilizado a nossa cultura, as nossas, né, questões simbólicas, para o quê? Escravizar a gente. Então, fazer o movimento de dar a volta para transformar a árvore do esquecimento em árvore da vida, a gente, né, acessar essas memórias ancestrais, que tem até mesas aqui também falando sobre tecnologia ancestral, e para mim essa questão da memória é fundamental, de fato uma tecnologia ancestral, a gente refletir como que nossa memória ancestral ela é uma forma de luta também. Né? O Amílcar Cabral falava assim, de pensar com nossas próprias cabeças e andar com nossos próprios pés. Então, como que a gente realmente ressignifica, né? Produz as nossas próprias formas de luta para realmente, atrás da teoria, ele fala da importância da teoria, da importância da educação, né? Para a gente... A arma da teoria. Né? No entanto que o Paulo Freire, ele vai olhar realmente o Amílcar, né? Vai falar, realmente, educação pela educação não vale de nada. Você transformar, tipo, alfabetizei, dei consciência. E aí, não ter uma luta coletiva, uma luta realmente concreta para política, ele falava que não fazia sentido, então. Né? É que nem quando a gente escuta, a favela venceu. Qual? Quem venceu? Né? A gente olhar um indivíduo e olhar o todo, não tem como. Porque a favela continua ali como produção de violência, sabe? Então, como que a gente realmente transforma as lutas de forma coletiva? Se não for coletivo, se não for de forma quilombamento, até a gente pega em vários autoras, né, vão falar sobre isso. O quilombismo do Abdias Nascimento, ele falava isso, da importância de a gente se transformar juntamente, né, através de uma luta que realmente a gente possa olhar para os nossos pares e produzir caminhos para que os nossos próximos, né, não tenham que viver a mesma realidade. E uma coisa importante também que eu gostaria de falar é realmente como a gente pode inverter, realmente olhar sempre para o protagonismo, né? O povo preto, o povo indígena, colocar como centralidade para a gente pensar, por exemplo, a América Latina. O que seria a América Latina sem pensar as populações tradicionais e a população negra? E é muito louco, porque quando eu fui estudar a Colômbia, uma coisa que me pegou muito é que a população negra lá ficou meio que isolada no Pacífico. Ora, esse território era autônomo, e depois, quando rolou a expansão da urbanização, né, a expansão da exploração ambiental, começaram a expulsar a população negra desses territórios, empobrecer esses territórios,
para que as populações tivessem que migrar constantemente e para que pudesse ser possível realmente explorar esse território. Então, na Colômbia, tem uma lei de 1959 que eles falam o quê? Que os territórios no Pacífico eram territórios vazios, eram vazios demográficos, terrenos baldios, olha que pesado. Sendo que lá, tipo, 80% da população era negra, ou 90%, sabe? Se não era negra, indígena, sabe? Então, tipo, eles, por lei, o Estado, né, realmente um racismo institucional ali, tentando legitimar o quê? Então se lá é um vazio demográfico, então a gente pode permitir que as transnacionais explorem a madeira, explorem os minérios, né? Então como que o próprio Estado realmente ele vai o quê? Vai produzindo formas de exploração, né? E a própria ideia de subdesenvolvimento, sabe? De você produzir a pobreza ali, é uma forma de conseguir realmente controlar. Então o próprio, né? A necropolítica, né? De que o Estado, quando fala, não tem um Estado lá quando existe pobreza, o Estado está lá, como? Com a polícia, quando a gente vê a periferia, né? As periferias, o Rio também demonstra isso pra gente. Na Colômbia é muito similar. Quando tem o narcotráfico, as milícias, quem financia as milícias, né? Quem está por trás disso, quem lucra de fato com a nossa morte. E não importa onde seja, sabe? Isso que é o mais assustador. O racismo ele realmente vai estruturar a América, não só a América Latina, a América como um todo. E como que eles tentaram a todo tempo apagar as lutas por emancipação, sabe? Então por isso que é tão importante a gente colocar como centralidade e pensar como a Lélia Gonzalez dizia, né? De olhar nosso protagonismo e realmente criar essas redes de conexões, redes que vão para além dos territórios. Quando a gente pensa de diáspora, então seria nesse sentido também pensando muito no Paul Gilroy, né? Quando ele fala que o Atlântico Negro, ele para além de tudo, ele construiu redes, né? Redes em que nosso passado comum ali de escravização, mas não só em relação à escravização, mas nosso passado em relação à África, né? É importante olhar essas conexões para produzir de fato lutas concretas. Que mais? Eu trouxe uma frase do nosso grande... É isso mesmo, eu vou finalizar com uma frase do nosso grande Nego Bispo, né? Que ele fala, quando ele fala de contra-colonialidade, ele cita assim, ó, quando nós falamos tagarelando e quando escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinado e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrado e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Então essa contracolonialidade, né, de não aceitar essa colonização e produzir, né, realmente essa luta por meio da educação popular e que seja uma população da diversidade. E, enfim, acho que depois a gente pode trocar uma ideia. Antes de chamar o Padre Assis, queria fazer um comentário, né, na mesa de abertura. Algumas pessoas, inclusive eu, né, a gente comentou internamente ali na Emancipa sobre um vacilo ali na fala da Silvia. Ela teve boa intenção, né, certamente ela não quis dizer o que ela disse, mas ela disse ali, foda-se o Egito, né. Eu vou ensinar Racionais MCs, e óbvio. Isso, primeiro que assim, é uma contradição por si só, porque depois o Padre Assis pode contar muito melhor que eu, mas o Racionais, o Vida Louca, quando ele fala, né, que do último Vida Louca, que é o Dimas, né, o Dimas era um palestino que era o bom bandido do Egito, inclusive, e que foi o primeiro a ser salvo, né, enfim, na salvação ali cristã. Então, primeiro, já é uma contradição por si só, mas segundo, porque a gente tem uma luta histórica também no movimento negro pela Lei 10.639, 11.645, que valoriza, né, a história do continente africano no currículo brasileiro. É lógico que o currículo ele é a colonialidade por si, né, a forma como a gente pensa a educação estruturada dessa forma, né, que é, enfim, essa forma de explicar uma história muito europeia, que não valoriza os saberes tradicionais, né, isso que a gente chama de tecnologias ancestrais e emancipa. É lógico que o currículo por si só ele é colonizador, mas existem brechas, né, dos movimentos que foram conquistados como o ensino de história da África. E para compreender a história mundial, não tem como não falar do Egito, né, para compreender, e assim, longe de idealizações e romantizações do continente africano, porque a gente sabe que, como todo lugar, ele é dotado de contradições, né? Mas
é fundamental para a gente compreender, inclusive, o que a gente diz sobre história antiga, antiguidade clássica, antiguidade romana, a formação da Europa. A Europa, por muito tempo, foi periferia do mundo, né? A Europa, como a gente compreende hoje, ela é uma construção moderna, né? Do século XVIII, ali, XIX para cá. Até então, o continente africano era centro. Mas essa construção foi por cima de muito sangue, né? Óbvio. A gente reverter a ideia de iluminismo, positivismo, na verdade é o quê? Colonialismo, neocolonialismo, exploração. Então eles seriam nada sem exploração, sem o conhecimento, né? Total. Tipo assim, arquitetura, matemática, tipo assim, a origem dos conhecimentos que depois, né, a gente vai entender dentro das universidades, vem principalmente do Oriente Médio, principalmente do Norte Africano. Então, foda-se o Egito não, gente. Vamos estudar bastante. Pelo amor de Deus, que susto, cara. Vamos chamar agora o Padre Assis Tavares, padre que é natural de Cabo Verde, é filósofo. Uma pontuação, Dó. Estudante. É importante, não tem como. Eu ia falar, pode deixar. Eu ia falar assim que acabou, mas aí tipo, correria não deu, não ia ficar esquisito. Falei, então eu não consegui pontuar isso na mesa, mas não está posicionado aqui no... E eu quis falar porque é isso, né? São incômodos silenciosos que acho que geral teve. E as pessoas só se olharam e eu fiquei, mano, eu preciso falar, não tem como. Padre Assis Tavares é natural de Cabo Verde, é filósofo, estudante de Direito. Vai falar aqui um pouquinho pra gente sobre essas conexões periféricas que a gente tem que falar. Fique à vontade, meu querido. Vou te avisando aí conforme for passando, faltando 5 minutos. Tá bom, então, boa tarde, muito axé, paz e bem pra vocês. Vou só passar esses 2 livros de Cabral, tá bom? Aí só pra sentir um pouco, né, a energia, já que estamos falando de homenageando Lélia e Cabral. Eu nasci no Cabo Verde, né? Estou aqui com a Mica Cabral no peito. Cabral tem a conexão com Cabo Verde e Guiné-Bissau, né? Partilhamos pais, né? Então, quem nasceu no continente, inclusive dos PALOPs, né? Os países africanos de língua oficial portuguesa, que são 5, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, a gente acaba tendo muito contato com a Mica Cabral. Bastante. Justamente uma coisa que o Douglas falou é por conta disso, né? A literatura portuguesa. Eu tive contato com Nkrumah, Nelson Mandela, né? Com Steve Biko, né? Com Samora também, por conta que fala português. Mas a gente vê a dificuldade assim de acessar, né? Então, eu nasci no Cabo Verde, sou da geração 83, tenho 40 anos, né? Padre, filho de Xangô também. Claro, filho de Xangô. Estou aqui há 12 anos, sempre no nosso quilombo urbano, na favela da Vila Prudente, Zona Leste. Eu carrego na veia, né? A marca diaspórica, entre aspas. Quem conhece Cabo Verde são 10 ilhas, né? No meio do mar Atlântico, dá 1 hora do Senegal, 4 horas de Fortaleza. 4 horas de Fortaleza. Acreditem. 4 horas de Fortaleza. Tanto é que no tráfico negreiro, Cabo Verde serviu de escala, né? Até hoje é um ponto de escala para o comércio triangular, África, Europa e América Latina. Falo que carrego assim na veia a marca diaspórica. Cabo Verde é um dos países que tem mais habitantes fora do que dentro. É uma ilha que tem mais habitantes fora do que dentro. Somos basicamente 1 milhão e metade está fora, e metade está dentro. E desde criança você acaba tendo contato com o mundo, porque os imigrantes, né, voltam de férias, né, levam modas, levam ideias, levam culturas, e você vai crescendo nesse carrefour, né, nessa encruzilhada assim. Então eu nasci carregando, né, na veia a diáspora.
E por forças maiores, como eu entrei no seminário, então eu tive que sair de Cabo Verde, né? Aí passei 3 anos em Lisboa, na PUC de Lisboa, para fazer filosofia, onde me senti a primeira vez o outro, né? O estrangeiro. Nem falo imigrante, lá era o estrangeiro, o estranho, né? O imigrante tem direito de circular, vir e vir. Mas quando você olha para o sujeito como estrangeiro, aí já é outra coisa. Eu aqui não sou estrangeiro, sou imigrante. Mas lá senti estrangeiro. Porém, só levei um quadro em Lisboa, aqui levei um quadro direto. Também tem isso. Que outra história também. Então, me formei na PUC de Lisboa. De lá, tive que fazer um ano e meio na Amazônia, em 2006. Fiz um ano e meio na Amazônia. E a Amazônia foi onde descobri a Pachamama, a Mãe Terra, né? O mesmo ritual que o meu avô fazia antes de matar uma galinha, o indígena fazia antes de derrubar uma árvore. Pedia perdão. Pedia perdão. Meu avô, antes de matar uma galinha, pegava: desculpa, mas temos que comer. E gratidão. Não era desenfreado. Isso foi, cara, criando conexões assim. Então eu falo sempre, eu sou muito jovem, mas tive contatos felizes na vida, né? Que me fizeram ser esse cidadão do mundo que hoje considero, não? Na Amazônia fiquei um ano e meio, depois, para continuar a teologia, fui para a França, né? Fiquei 7 anos em Paris. Lá também me senti estrangeiro, não imigrante. Estrangeiro. 7 anos. Terminei, né? Fui ordenado padre em 2012, no Cabo Verde. E aí, foi o meu primeiro estrupo institucional. Ou seja, eu falo isso porque vale a pena... Ai, também vou querer, viu? Depois. Gratidão, irmão. Já que estamos falando, sabe, de racismo estrutural e tudo, só um parênteses, eu milito muito na igreja como para derrubar o racismo religioso também. Essa é a minha praia. Tanto que estou afastado, depois conto por quê. Depois conto por quê. Foi o primeiro estrupo. De que maneira eu falo? Durante a teologia eu sempre tive dreads, né? Aí chegou o momento de ser ordenado padre no Cabo Verde. Cheguei, os caras falaram: tá louco, nunca vi padre de dread? Você não vai ser ordenado não, meu. Para ser ordenado tem que tirar o cabelo. É, rapaz, esse foi o primeiro estrupo institucional. Para mim ser iniciado, né? Posso cortar cabelo, o Ori exige, né? Mas não sou obrigado. Se você for no culto de Fá, você não é obrigado lá. Certo? E todo ele já pede. Exato. Né? Mas eu fui obrigado a. Não queria. Mas quando vi toda a aldeia, todo o quilombo chorando, eu falei: pô, meu. A minha mãe falou: corta, meu filho, vai crescer de novo. Aí fui falar com o bispo. Ele falou: não, cara, nunca vi padre de dread. Falei: pô, vai no Etiópia, você vai ver. Vai na igreja copta, você vai ver que é a igreja raiz, não romana, raiz. Mais antiga. Mais antiga, exato. Por isso que é raiz. Né? Aí não. Falei: pô, vocês me catequizaram com Jesus de olhos azuis, que eu não acredito. Branquearam esse cara que nasceu na periferia de Palestina, que só chegou a nós por conta da colonização, só chegou a nós com uma roupagem branca. Você está me dizendo que não posso ser ordenado de dreadlocks natural? 34 raízes?
Cortei, rapaz. Cortei. Falei pro bispo, vai crescer. Não, tem um tempo, vai crescer. A partir daí, eles criaram um Leão de Judá, a instituição. Passei anos estudando latim, grego e hebraico, justamente para quando um padre vem falar, eu falo igual. Mas eu sou maloqueiro, né? Com a minha cerveja de boa, ando de sandália, eu circulo pelos becos e velas tranquilamente. Mas vocês não imaginam o sono que eu deixei de dormir, justamente para aprimorar, né, no jogo dos caras, latim, grego e hebraico, línguas mortas. Mas é necessário, sine qua non. Para depois, quando você subir no altar, não falar bobreira, né, não falar bobrinha, para emancipar o povo. Não, religião é para isso, é para emancipar, e não para colonizar, e nem para, né, virar ópio, já dizia Marx. Hoje é ópio. É mais ópio hoje do que outra coisa, infelizmente. Sabe? Então cortei, vim para o Brasil, cheguei na Vila Prudente, né? Lá tinha outro padre, né? O padre Patrick Clark, um irlandês grandão. Aí tava de boina, sempre de boina. Chegou na quebrada, fala, né? Aqui tinha um padre hippie, agora chegou o Peter Tosh. Até fiquei feliz. Não foi. Não foi Jimmy Cliff, mas foi Peter Tosh. Então a referência é boa. Chegou o Peter Tosh na quebrada. E na quebrada fiquei durante 12 anos, né? Visitando cadeia, trabalhando com reciclagem, estudando, porque eu faço direito, estou no 8º semestre. Sempre militei pelos direitos humanos, tanto é que hoje faço estágio na Secretaria de Direitos Humanos, né? Mas o que mais eu, Assis, milito mesmo é sobre a violência e, sobretudo, o racismo religioso. Como eu falei, eu sou do Candomblé, sou filho do Xangô, né? 5 minutos? Beleza, irmão. Gratidão. Aí, quando vejo a própria Igreja Católica, nesse sentido, foi muito... Teve, digamos, gestos muito insanos, até hoje, né? Até hoje. A gente focou muito mais na moral, né? Pode isso, pode aquilo, do que na justiça social. Tanto é que hoje, por exemplo, a teologia da libertação virou algo, né, insano, né? A hora que é o correto. Não é verdade? É o correto. Mas virou uma coisa inadmissível. Inadmissível. Você pode até dar o pão, mas não fala o que é pobreza. E por que você está na pobreza? E se falar é comunismo. Pô, mano, tem mais comunismo do que evangelho? Do que a Bíblia? Tem? Então nunca leio. Então nunca. Saca? Só para concluir, eu falei que estou afastado, por quê? Justamente por conta disso. Eu não vou me calar, cara, são 3 livros que eu cheguei no Brasil, antes de ontem, acabei de ler Defeito de Cor, Diáspora. Livro lindo, gente. Anotem, Defeito de Cor, livro magnífico. Defeito de Cor. Primeiro eu li Tornar-se Negro, porque eu não precisava no Cabo Verde, como ele também sabe muito bem, de Guiné-Bissau. Eu nasci num país, o presidente é negro, deputados negros, médicos negros, professores negros, policiais negros, tudo negro. Não precisava, sabe, me afirmar que não, porque jornalista negro, ou seja, não precisava. Mas aqui você tem que tornar-se com consciência. Não, com consciência. Então esses 2 livros me fizeram um despertar assim terrível
Aí fui arrematar com o Pacto da Branquitude também. Tem que ler esse livro também. O Pacto da Branquitude. E se você ler defeito de cor, né, tornar-se negro e não entender o que o Pacto da Branquitude, você não vai sair do lugar. É ou não é? Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar mesmo. Então, eu estou suspenso faz um ano. Não posso rezar a missa atualmente em São Paulo. Rezo fora de São Paulo. Porque eu fui num casamento, no cartório e no civil, e dei a bênção em 3 casais homoafetivos. O Papa não tinha liberado. Eu dei. Os caras, ó, que nem foi na TV, não foi. Foi no casamento, sabe? Rapaz, cheguei em casa, o cara me enquadrou. Tá suspenso. Vamos suspender para depois ver. Então eu tô suspenso faz um ano. Aí briguei com o cardeal, chamei ele de racista. Tá filmando? Aí ele me suspendeu. Então eu estou suspenso por hora, mas como falou, eles criaram um leão de Judá. Criaram um leão de Judá. Mandela dizia, né? A burocracia pode te prender, mas não o seu espírito. Não. Então é isso que eu tento ser e construir nessa diáspora, né? Essa diáspora América, Brasil, América, África, né? E por aí vai. Paz e bem para vocês, muito axé, gratidão, né? Foi rápido, mas foi um prazer estar aqui com vocês, com a Geis também. A Cleo falou de você, viu? Muito axé. Agora eu vou passar pro Alfa, que é a coordenação. 15 minutinhos. Fica bom. Alfa, que é coordenador do Emancipa Malês, que é um trabalho do Emancipa, que faz essa conexão na prática através de educação popular entre o continente africano e o Brasil, principalmente através da Unilab, que é uma universidade que atua muito nessa integração, né, entre o continente africano e, no caso, a Bahia, né, onde ela está situada. Fica à vontade, amigo. Boa noite a todos, todas. Já fui apresentado, né, pelo nosso colega aqui. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar este momento com vocês. Eu quero só corrigir, eu não sou coordenador. Coordenador é professora, né? Para mim você é coordenador. Eu trabalho junto com ela. Mas é muito importante compartilhar este momento com vocês e também estar aqui a aprender muito desde o primeiro encontro, desde a abertura, sobre a Emancipa e tudo mais. Eu sou Alfa dos Santos Silon, eu sou da Guiné-Bissau, cheguei aqui em 2015 através do processo da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, na qual a professora Sabrina leciona, e formei lá e hoje estou na Federal da UFBA. Eu nasci numa cidade que, né, é considerado cidade onde nasce Amílcar Cabral, que é Bafatá, apesar que tem disputa entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, se Cabral nasceu em Guiné-Bissau ou Cabo Verde. Os cabo-verdianos fizeram toda história sobre o nascimento de Cabral e os guinenses também têm, mas o importante é que somos irmãos, né, e a gente veio, né, do mesmo processo e unimos muito cedo para lutar e vencer, né, os invasores. Muitos já falaram sobre Amílcar Cabral, acho que não vale a pena repisar muito aqui, mas é importante dizer que Cabral, além de ser um grande idealizador da educação popular, ele também é um grande líder que lutou para a independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, através do partido, né, chamado PAGC, Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, Guiné-Bissau e Cabo Verde formaram um movimento de luta da independência, que foi liderado pelo Cabral,
né, e outros companheiros. E a partir dessa época, ele começou a implementar a educação popular, através do que todo mundo falou aqui da União. Eu vou trazer uma fala que eu acho importante de Cabral, que tem a ver com unidade e luta, que é uma fala muito importante que ele usou para poder unificar esses dois povos, não só Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas próprio Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau é um país multicultural, tem vários grupos diferentes. Hoje não existe uma pesquisa comprovada sobre os grupos existentes no país. Alguns pesquisadores afirmam que existem 22 grupos étnicos, outros falam que 28, e aí por diante. Mas cada grupo tem a sua língua, a sua realidade, a sua cultura e tudo mais. E ele tinha como um dos primeiros desafios unificar esses grupos, esses povos. Por isso que ele, né, usou essa ideia de unidade e luta. Ele acredita que todos são guinenses, por isso que ele usava o termo de camaradas. Camaradas, que era uma forma de dizer irmãos, nós todos somos um, né? Para ele, né, unidade e luta é um dos, né, fundamentos mais essenciais dentre os conceitos que ele difundiu. Até hoje esse conceito ainda permanece no escudo do partido, apesar de que depois Guiné-Bissau e Cabo Verde rompeu, quer dizer, não continuaram mais com o mesmo, a gente tinha a mesma bandeira, né, mesmo nome de PGC, né, e tudo mais, mas hoje pelos outras histórias, né, contadas, não temos mais, né, mesmo hino, mesmo tudo, né. Cabo Verde tem a sua bandeira, Guiné-Bissau tem e tudo mais. Mas é importante dizer isso, que o movimento social, afinal das contas, a luta não é de hoje em Guiné-Bissau e Cabo Verde, talvez em África de forma geral. Isso começou desde aquela época, né, através dos nossos líderes, Amílcar Cabral, citaram muitos aqui, Kwame Nkrumah, temos Cheikh Anta Diop também, que foi um dos grandes pensadores de Senegal, sobre a luta, né, da união, né, de emancipação e tudo mais. Então isso é importante para fortificar, né, o movimento da independência. Mas Cabral falava assim, eu não vou citar tudo, eu trouxe algumas falas que eu acho importante dele, mas eu vou, né, pelo fator do tempo, eu vou limitar, né? Ele falou assim, ele falou, nós não podemos lutar em todas as colônias portuguesas e até ganhar a nossa independência, mas se o racismo continuar na África do Sul, através do apartheid, que eu acho que algumas pessoas já conhecem, já ouviram falar, como o colonialismo, a mandar ainda, direta ou indiretamente, em muitos territórios da África. Não podemos acreditar numa independência a sério em África. A apartheid foi um movimento muito doloroso, que é um regime fascista lá na África do Sul, que dava mais importância ao povo brancos, né, da África do Sul, e segregava os negros e tudo mais. Então isso durou uns 3 décadas após a tomada da independência lá e tudo mais. Então eu acho que essa ideia de Cabral, nós até hoje estamos vivenciando isso na Guiné-Bissau, porque apesar de que tomamos a nossa independência, somos independentes, nós hoje não continuamos mais a fazer trabalho forçado, mas ainda continuamos a depender dos europeus, dos colonizadores, e eles ainda nos colonizam através, né, através das ideias. Eles ainda continuam a nos chicotear, né, chicotear a nossa mente. Porque até hoje acreditamos muito mais no que vem da Europa, e é por isso que eu acho que essa luta de emancipação é importante nos países africanos, porque depois da independência, o regime que sumiu o país, eles praticamente deram continuidade do regime colonial.
Eles acreditaram na língua, na cultura, nos costumes, né? No que eles consideraram que é a civilização europeia, culinária, vestuário e tudo mais. E hoje também reflete no nosso ensino. Muitos jovens, eles têm desejo de estudar aonde? Portugal. Porque para eles, em Portugal tem melhor ensino, tem melhor língua, tem melhor cultura, tem melhor civilização e tudo mais. Isso é o que nós herdamos da colonização. Então, como a Emancipa pode ajudar, pode contribuir para nós descolonizarmos essa ideia? Como a nossa irmã falou aqui, Cabral falou aqui, precisamos de voltar às nossas raízes, descolonizar as nossas mentes, ou seja, reafricanizar as nossas mentes, o nosso espírito e tudo mais. Graças a Deus, a Emancipa, né, chegou em Guiné-Bissau em 2021, através de no momento eu fui fazer a pesquisa de campo, tive contato com a minha professora Sabrina, ela me introduziu sobre a Emancipa e aproveitei fazer, né, algumas mobilizações, sobretudo na minha região e depois no capital, sobre o que é a Emancipa, e falar um pouco sobre essa importância de vir estudar aqui no Brasil. A Unilab, ela nos ensina a reconhecer as nossas histórias, a voltar às nossas raízes e a valorizar, né, o que é nossa. Então isso é importante. Eu acho que muitas universidades brasileiras, elas são assim, né? Eu não quero julgar que todas estão assim, mas isso é importante, mostrar de que existe Brasil e existe universidade pública que é gratuita, vocês podem formar, porque o Brasil sempre nos apoia. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Então, até hoje, ele continua a nos dar a mão através do trabalho de Paulo Freire. Paulo Freire foi um dos primeiros a ir fazer um trabalho de alfabetização dos adultos na Guiné-Bissau. Eu tenho poucos tempos, mas eu vou resumir aqui. Eu queria dizer que durante esse tempo, de 2021 para cá, fizemos muitos trabalhos importantes. Eu vou citar alguns trabalhos aqui que nós fizemos em parceria com a Emancipa Nacional, que nós consideramos Emancipa Nacional, através de algumas figuras importantes aqui, que talvez é importante chamar nome. 2021, depois da mobilização, fizemos a nossa primeira experiência de oficina. Nessa primeira experiência de oficina, como vocês podem ver, nós trabalhamos através do Google Meet com os alunos de diferentes países da África, que fazem parte do projeto da Unilab, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, e oferecemos cursinho online, através do Google Meet. Temos dificuldades, muitos, né? Porque a internet é muito fraco e tudo mais, né? As pessoas têm dificuldade de acessar a internet, por isso que às vezes não temos possibilidade de agregar todos os estudantes. Às vezes, uma semana vem uma cara, outra semana vem outra, mas temos uma turma boa. Em 2021, conseguimos 15 alunos aprovados nesse processo, que vieram para o Brasil através do processo da Unilab. Em 2022, fizemos inscrição desses alunos, além de oferecer cursinho, ou seja, começamos a dar suporte a esses alunos, a esses estudantes, nossos estudantes de cursinho, inscrição no processo seletivo da Unilab, e não só inscrição, a dar cursinho, depois de cursinhos aprovados, dar acompanhamento sobre os documentos e tudo mais. Conseguimos fazer 89 inscrição, 21 aprovados, 2022. 2023 fizemos 109 inscrições e 36 aprovados. 2024, né, que o resultado saiu agora, fizemos 135 inscrição, ainda não temos número total dos aprovados. Mas além disso, alguns alunos tiveram dificuldade de comprar passagem, de vir para o Brasil. Aí é que, né, a nossa conexão fortificou mais com a Emancipa, talvez eu possa dizer nacional, São Paulo, Rio de Janeiro e outros, através de campanha de arrecadação de compra de passagem. Tivemos a experiência de Alassane Balé, que é o primeiro aluno de Emancipa que teve dificuldade de compra de passagem, no qual a professora Dani Mussi, o Tiago, Maurício, Danilo, entre outras pessoas importantes, que ajudaram a fazer campanha para arrecadar
e na compra e passagem do Alassane. Conseguimos 50%, né? Nós entramos com 50% e ele conseguiu a outra parte. Depois de Alassane, fizemos campanha com o Fernando, que hoje é o nosso coordenador do cursinho, com 40%. Isso foi praticamente 2 semanas para conseguir essa verba. E foi graças a Deus essas figuras e outras pessoas que apoiaram aqui, que contribuíram. Hoje eu estou conversando com o meu irmão ali, é Sérgio, né? Lá de Foz do Iguaçu. Ele também contribuiu muito e ajudou. Então, e outras pessoas que eu não conheço, né? Que eu acho que doaram e nós ficamos felizes porque conseguimos. Mas eu não conheço. Já acabou, né? Não, ainda tem e por último, a Zélica, isso que eu estou dizendo. E por último temos incrível, né, campanha da Zélica, que é uma aluna incrível que aprovou no curso de letra em primeiro lugar e não teve nem centavos de comprar passagem. E conseguimos isso graças de novo, a campanha, mas com um grande esforço do Tiago, né? Eu acho que ele merece um grande esforço, porque depois ele ficou mesmo com o trabalho. Ele conseguiu o cartão, nós conseguimos fazer a compra, né? Foi um milagre, eu digo isso como um milagre, que a gente conseguiu isso 100%, e a passagem estava no 8 mil e pouco, só de vir. Então, isso foi um trabalho muito importante. Então, para que serve isso tudo? Por que nós decidimos fazer esse trabalho? Isso porque nós acreditamos que essas pessoas, elas podem vir e serem politizados, conscientizados e voltar para dar contribuição. Voltar e ajudar a sua comunidade a pensar a partir da sua própria realidade. E dizer que não, nós precisamos de acreditar no que nós temos aqui. O conhecimento não vem apenas da Europa. Nós também temos o nosso conhecimento e tudo mais. Eu tenho outras coisas para falar aqui, mas acho que eu vou limitar. Aqui são imagens de alguns encontros. Já fizemos experiência, essa aqui é a imagem de experiência de Escola Emancipa, junto com a professora Sabrina, a professora Dani de Música e outros companheiros. Fizemos Escola Emancipa na cidade de Bura, que é interior da Guiné-Bissau, e foi muito incrível. Eles foram lá. Essa aqui é uma imagem de pano de pinte, é um tecido muito rico, muito valorizado, né, sagrado e tudo mais na Guiné-Bissau, que uma pessoa bem, nós dizemos assim, quando uma pessoa é velha na comunidade, ele é detentor de conhecimento, porque ele acumulou conhecimento durante aquela época, através, né, das atividades, da formação, da passagem, né, da formação da sua comunidade e tudo mais. Então esse aqui é um trabalho que eles foram demonstrar de que precisamos de valorizar isso, né? Além de fazer trabalho, de que mostrar a essas pessoas de que eles podem fazer faculdade, porque acho que eu não falei uma coisa que é importante aqui. Na Guiné-Bissau, tudo centraliza dentro de capital. Não existe nenhuma universidade pública fora de capital. Todas as universidades centralizaram no capital. Aliás, existe apenas uma universidade pública. As outras universidades são privadas, caríssimas. Então não existe nenhuma política de permanência dentro da universidade e tudo mais. As pessoas do interior, elas não têm oportunidade de estudar. Então, Emancipa veio dar força, Emancipa está fazendo grande trabalho. Emancipa veio a resgatar essa esperança, né, esperançar, né, dessas pessoas do interior. E tem alguma imagem aqui da recepção que nós fizemos, dos alunos que chegaram, fizemos recepção e eles ainda continuaram. Essa aqui é a imagem da Escola Emancipa. Qual é essa? Essa aqui. Isso, essa aqui. Essa aqui é na Unilab. Vocês podem ver a professora Sabrina, eu aqui no meio. Então, professora Sabrina e outro coordenador, professor Dani de Luca, eles conseguiram, né? Conseguimos essa camisola de Emancipa Malés, de dar boas-vindas a esses estudantes
Essa aqui foi a primeira experiência de boas-vindas, turma da Zélica. A Zélica está lá, segurou a menina. E acredito que vai ser primeiro de muitos, né? Que vamos fazer. Mas além de Emancipa Marés, ou seja, além de campos de Marés, temos Ceará. Muitos estudantes de Emancipa aprovados no Ceará, apesar que ainda não deslocamos para Ceará para fazer essas boas-vindas e mostrar, fazer depoimento dos alunos que conseguiram vir através do cursinho Emancipa, mas estamos planejando, né? Temos muitas coisas para fazer. Além disso, temos experiência de Emancipa pós-graduação no ano passado. Fizemos um curso bem rápido e este ano estamos planejando isso muito mais com antecedência, de um edital de cooperação da Universidade Brasileira do Estudante Estrangeiro, de mestrado e doutorado. E dentro desse grupo que nós formamos temos 97 estudantes, a maioria são de Moçambique. Mas entre essa primeira experiência, eu também sou prova viva, porque meu irmão conseguiu aprovar no programa Santa Maria, acho que é de saúde e ruralidade, uma coisa dessa aqui. Ele ainda não veio, ele está procurando passagem e tudo mais, mas acredito que ele vem. Então isso aqui é o que nós aprendemos com Emancipa, com o Brasil e tudo mais. E ainda temos muito para aprender, para aplicar, para desconstruir, né? E para unificar o nosso povo e mostrar de que não, nós precisamos de acreditar no que é nosso. Mostrar de que precisamos de ensinar a partir da nossa realidade e tudo mais. Tem muita coisa aqui para apresentar, mas pelo fator tempo eu acho que vou finalizar aqui. Amanhã a professora Sabrina vai acrescentar mais. Ela talvez vai falar sobre o projeto da Unilab e como começou essa mobilização da Emancipa e tudo mais. Muito obrigado e finalizo por aqui.